Há momentos em que a gente se sente perdido, mesmo respirando, mesmo acordando todos os dias, a vida segue em frente, mas por dentro tudo parece em silêncio. É como se algo pedisse reflexão, enquanto o mundo exige pressa. Entre a pressão de ser quem esperam, havia dias em que ele acordava com a sensação de que tinha esquecido algo importante, mas não sabia exatamente o quê. O quarto era o mesmo, a rotina também, mas havia um vazio silencioso ocupando cada canto do pensamento. Às vezes, no meio da rua, ele parava por alguns segundos, observando as pessoas passarem apressadas. Todos pareciam saber para onde iam. Havia passos firmes, olhares decididos, agendas cheias, e ele ali, deitado, olhando para o teto, ele tentava lembrar em que momento tudo começou a parecer desconectado. Não houve um grande acontecimento, nem uma queda dramática. Foi aos poucos, um dia após o outro. Pequenas escolhas feitas no automático, pequenos sonhos deixados para depois, até que o depois chegou. Era como usar uma roupa que não serve mais, apertando o peito, dificultando a respiração. Um desconforto constante que ninguém via, mas que ele sentia o tempo todo. Havia momentos em que tentava se convencer de que era só uma fase, que passaria, que bastava seguir em frente. Mas quanto mais dizia que estava tudo bem, aprendeu a responder no automático, mas quando ficava sozinho, a máscara caía. E junto dela vinha o medo de admitir que não sabia quem estava se tornando. Não era tristeza exatamente, porque às vezes, só quando a gente se sente completamente perdido é que começa a procurar de verdade. Com o passar dos dias, ele começou a perceber que não era apenas cansaço ou confusão momentânea. Havia uma ausência mais profunda. As manhãs se tornaram mecânicas. O despertador tocava, o corpo levantava, mas a mente permanecia distante. Não havia expectativa, nem entusiasmo. Apenas a obrigação de continuar. Ele se perguntava enquanto tomava café em silêncio se aquilo era tudo o que havia. Mas caminhar sem saber porquê, isso corroía aos poucos. Ele sentia inveja de quem falava com brilho nos olhos sobre planos, sonhos e metas. Não pela conquista em si, mas pela clareza de saber onde se queria chegar. As escolhas começaram a pesar. Cada decisão, mesmo pequena, e o silêncio, quando dura demais, começa a gritar. Havia uma culpa escondida nesse vazio. A sensação de estar desperdiçando tempo, talento, oportunidades. Ele se cobrava por não sentir paixão, por não ter certezas, por não saber. Talvez todos já nascessem com um propósito claro, menos ele. Esse pensamento o acompanhava como uma sombra, tornando os dias mais pesados e as noites mais longas. Mas, bem no fundo, havia algo inquieto, uma sensação quase imperceptível de que aquela falta. Os questionamentos começaram devagar, quase tímidos, surgindo nos intervalos do dia. Enquanto caminhava sem prestar atenção no caminho, a mente escapava para perguntas que ele sempre evitou. Quem eu seria se ninguém estivesse? Das ideias que tinha sobre o futuro, das promessas silenciosas feitas a si mesmo. Onde tudo aquilo tinha ficado? Em que curva da vida ele havia se afastado tanto de quem sonhava ser? Essas lembranças vinham como flechas. Se suas escolhas eram realmente suas, ou apenas respostas automáticas às expectativas alheias. E quanto mais pensava, mais percebia que havia vivido muito tempo no modo segurança, mesmo sentindo-se vazio. Havia também o medo de descobrir respostas que não gostaria de ouvir, porque, ainda assim, algo dentro dele insistia em cavar mais fundo. Em certos dias, ele se pegava observando o céu, como se procurasse ali algum sinal. Não uma resposta pronta, mas ao menos a confirmação de que aquelas dúvidas tinham sentido, que não estava sozinho. O futuro, antes distante, começou a assustar, e o presente parecia escorrer pelos dedos rápido demais. A sensação era de urgência, como se algo estivesse prestes a acontecer, mesmo sem saber o quê. E essa compreensão o empurraria, inevitavelmente, para uma busca que ele já não conseguiria evitar. Depois de tanto questionar,
algo começou a mudar silenciosamente. Ele não encontrou respostas prontas, mas sentiu uma inquietação diferente, quase como um chamado interno. Caminhadas mais lentas, conversas mais profundas, silêncios menos evitados. Começou a ouvir histórias de outras pessoas com um interesse novo, tentando reconhecer nelas pedaços de si. Em cada relato havia erros, perdas, recomeços. E isso o fazia pensar que talvez o sentido não fosse algo fixo, mas algo... Porque perceber o que faz sentido para os outros não significava necessariamente descobrir o que fazia sentido para ele. Ainda assim, cada tentativa deixava um rastro de aprendizado. E só de pensar neles, algo dentro do peito parecia respirar melhor, como se reencontrasse um espaço antigo. Mesmo assim, a busca não era leve. Havia frustração em perceber o quanto havia se afastado de si, em notar quantas escolhas foram feitas por medo e não por vontade, em entender que ele oscilava entre acreditar que estava no caminho certo e pensar que estava apenas se enganando mais uma vez. Mas, diferente de antes, agora existia movimento, mesmo lento, e essa percepção o levaria inevitavelmente a um confronto doloroso. O choque entre o que esperavam dele e o que ele realmente sentia que precisava ser. O conflito começou a ficar mais evidente quando ele percebeu que a vida que levava era como carregar um roteiro invisível que nunca escreveu, mas que esperavam que seguisse até o fim. A realidade, porém, era bem diferente do que mostrava por fora. Por dentro, ele sentia um desgaste silencioso, uma desconexão crescente entre quem era, como se precisasse justificar suas decisões, seus atrasos, suas dúvidas. Ele se perguntava quando viver deixou de ser um direito e passou a ser uma obrigação cheia de regras. Em muitos momentos, se sentia egoísta só por pensar em querer algo diferente. As comparações se tornaram inevitáveis. Ainda assim, o peso de não corresponder às expectativas apertava o peito. Em algumas conversas, tentou expressar o que sentia, mas as palavras pareciam pequenas demais. Ouviu frases prontas, conselhos rápidos, soluções simples para dores complexas. E cada tentativa frustrava. Seguir adiante significava continuar se anulando. Mudar significava enfrentar julgamentos, incertezas e perdas. Não havia escolha fácil, apenas caminhos difíceis, cada um com suas... E essa percepção abriria espaço para entender o quanto as vozes externas influenciaram suas decisões ao longo de toda a vida. Quando ele começou a olhar para trás com mais honestidade, percebeu quantas decisões não tinham nascido de dentro. Muitas escolhas vieram. As vozes externas eram tantas que se misturavam à própria consciência. Família querendo proteger, amigos sugerindo atalhos, a sociedade impondo padrões silenciosos de sucesso e felicidade. Em meio a tudo isso, sua própria voz foi ficando baixa, quase inaudível. E assim, pequenas concessões foram se acumulando, moldando uma vida funcional, porém distante do que sentia como verdadeiro. Havia também a influência do tempo, a ideia de que existia uma idade certa. Em alguns momentos, ele se perguntava quem estaria ali se todas essas influências fossem silenciadas, se sobraria algo, se existia de fato um eu sem tantas camadas de expectativa. Essa pergunta assustava. Admitir que viveu parte da vida guiado por outros significava aceitar uma vulnerabilidade profunda, mas também abria uma porta, a possibilidade de escolher diferente dali em diante. E ao perceber isso, emoções guardadas começaram a emergir com mais força. Medos antigos, dúvidas esquecidas, inseguranças. Não um medo específico, mas um conjunto deles. Medo de mudar e se arrepender, medo de permanecer e se perder ainda mais, medo de descobrir que no fim das contas não havia nada grandioso esperando por ele. Esse medo não gritava, ele sussurrava
Ele se perguntava se estava exagerando, se não passava de uma crise passageira, e ao mesmo tempo sentia que ignorar aquilo seria mentir para si de novo. A insegurança se infiltrava nos detalhes, em conversas simples, em decisões pequenas. Essas emoções não apareciam separadas, vinham juntas, misturadas. Às vezes, um passo à frente era seguido por dois atrás. Ele começava a acreditar em si por alguns instantes, e logo depois a mente lembrava tudo o que poderia dar errado. Ele respirava fundo, tentando acalmar pensamentos que não paravam, e nesses momentos percebia o quanto havia se cobrado para ser forte o tempo todo. Reconhecer essas emoções foi difícil. Ele sempre aprendeu a esconder fragilidade. E talvez, pela primeira vez, ele entendeu que sentir tudo isso não significava fraqueza, significava humanidade. E essa percepção, ainda tímida, começava a abrir espaço para algo novo. O reconhecimento da própria vulnerabilidade, algo que ele nunca havia permitido sentir por completo. Aceitar que não estava bem, que não tinha todas as respostas, que sentia medo, tudo isso exigia mais força do que fingir controle. Houve um dia em que ele simplesmente se permitiu parar, não para desistir, mas para sentir, sentar em silêncio. Ele começou a entender que ser vulnerável não era estar quebrado, mas estar aberto. Aberto para reconhecer limites, para errar, para aprender. Essa percepção mudou a forma como se olhava. Pela primeira vez em muito tempo, houve menos. Ele percebeu que havia construído uma armadura para sobreviver e que agora ela já não servia mais. Ao se permitir ser vulnerável, algo curioso aconteceu. O peso diminuiu. Não, ele passou a ouvir seus sentimentos com mais atenção, sem tentar corrigi-los ou apressá-los. Cada emoção passou a ser vista como um sinal, não como um inimigo. E isso abriu espaço para uma nova forma de enxergar a própria história. E nesse ponto, algo começou a se transformar. Foi nesse ponto que ele percebeu que nada precisava ser resolvido de uma vez. A vida não exigia respostas imediatas, apenas honestidade. Olhar para si com verdade já era um passo enorme. E pela primeira vez, ele deixou de perguntar o que eu deveria ser, para que recomeçar não significava fracassar, e que mudar de ideia não apagava o passado, apenas ampliava o futuro. Refletir passou a ser um hábito, não mais uma fuga. Ele observava seus pensamentos, suas reações, suas escolhas, sem pressa, sem... Já não era um buraco escuro, mas um espaço aberto, um lugar onde algo novo poderia nascer. E essa percepção trouxe uma esperança tranquila, sem euforia, mas profunda. Ele passou a enxergar o passado com menos culpa. Essa nova forma de enxergar a vida não eliminou os desafios, mas mudou a relação com eles. Agora, as dificuldades não eram sinais de que estava no caminho errado, mas convites para ajustes, pausas e escolhas mais conscientes. E talvez essa seja a maior. Todos nós carregamos momentos em que o tempo parece revelar verdades que tentamos esconder de nós mesmos. Nesta história, você vai acompanhar a jornada silenciosa de alguém que se perdeu na própria vida,